A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio, uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui agora a lição de número 12 da revista da CPAD, a nossa revista aí da CPAD de adultos, né? Ela já está finalizando o trimestre e aí nós temos aí essa lição cujo tema é a sutileza da espiritualidade holística. É um tema parece um pouco complexo, né? Vamos tentar esmiuçar aqui de maneira que fique mais simplificado para você entender bem e você que é professor poder ministrar uma boa aula aí para os alunos, acrescentar, né? Fazer entender o que é a espiritualidade holística, para que todos saibam do que a lição exatamente se trata, para não ficar uma coisa muito subjetiva e nem muito complexa, né? Bom, continuando então, vamos aí à nossa lição, e o tema dessa lição aqui é a sutileza da espiritualidade holística. Vamos aqui na introdução. Quero lembrar os irmãos que na descrição aqui desse vídeo vai estar o link para essa lição. Você acompanha lá no nosso blog, no Clube da Teologia. E também um link para você quiser adquirir esse subsídio do qual estou fazendo o vídeo aqui, tá bom? Irmãos, vamos lá. Então essa lição a gente vai falar do dessa sutileza, do que isso na prática, né? O que traz para nós, né? Essa sutileza, como que ela se interpreta na sociedade, o que tipo de movimentos ela causa na nossa sociedade. Então a gente vai ver que ela tem relação com aqueles movimentos que teve nos anos 60, da nova era, o horóscopo, que é uma coisa que sempre existiu aqui no nosso país, tá? Tudo isso vem dessas doutrinas holísticas, principalmente umas novas terapias que existem por aí, tá? E você que é crente, às vezes você fala assim, mas não tem nada a ver, não tem problema. Aí você vai entender que isso vem de uma cultura, dessa nova visão, e aí você vai ver que não é que não tem problema, né? Você vai ver que realmente tem problema sim. Dependendo de como que você está associado a isso pode influenciar a sua vida espiritual, tá? Bom, então, meus amados irmãos, vamos entrar aqui nessa lição. Peço que você já deixe o seu like aí no nosso vídeo, para ajudar a divulgar aí também o nosso canal. E se não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, que é bênção de Deus para a sua vida. Bom, na introdução aqui, quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Então você vai ver que é uma doutrina, né, o holismo, e ele passou a ganhar espaço na sociedade. Isso aqui é o seguinte, eu tenho um termo técnico que eu coloco aqui, né, que o holismo ele é uma doutrina que busca explicar o ser humano como um todo, tá? Um composto psíquico e biológico. Tá? Isso é um termo bastante técnico que às vezes nem carece de tanto passar isso para os alunos, né? E nem você se apegar muito a isso aqui. Bom, isso aqui é o seguinte, ó, no holismo, o mundo espiritual ele não é do jeito que a gente entende, né? A gente vê o mundo espiritual de uma forma, no cristianismo. No holismo ele tem uma outra forma de ver o mundo espiritual, que aqui a lição vai falar, né? Ele vai... Bom, continuando então, vamos aqui nessa introdução ainda, quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo é a cruz de Cristo, né? É negado, né? Que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar deste, ergueu-se o altar à Mãe Natureza. Olha as terminologias que é usada nessa espiritualidade holística. A Mãe Natureza, a Mãe Terra, né? Tem forças fluídicas, tudo isso daqui, tá? Bom, sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, né? Que o holismo ele é passado para as pessoas em diversas formas de crenças e crendices provenientes das culturas orientais, tá? Esse aqui, eu até comento que ele também serviu de base lá para aqueles movimentos da nova era, como eu havia falado anteriormente, né?
Então a gente vai ver tudo isso aqui na lição. Continuando, vamos aqui no primeiro tópico, o fenômeno religioso. Tá? Então a gente vai entender nessa lição como que essa cultura holística, essa doutrina holística, ela passou para a nossa sociedade. E é assim que ela vem, de maneira sutil, na sociedade, conquistando terreno aí aos poucos, ao longo dos anos 90, 80, 90, 2000, 2010. Ao longo desses anos ela foi ganhando espaço, e de hoje ela está inserida na nossa sociedade. De maneira que hoje tem crentes que eles quase que adotam a visão holística. Você vai conhecer na sua igreja, de repente, um crente que consulta o horóscopo. Você vai conhecer na sua igreja crente que às vezes faz uns certos tipos de meditação, né? Então você vai ver muito disso aí. Pessoas que adotaram essa cultura, onde a cruz de Cristo é negado e entra outros termos aqui que eles colocam como a divindade, né? Bom, vamos lá. O primeiro tópico é o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Esse é o primeiro subtópico. E aqui faço um destaque para essa parte que diz assim: Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas foram as palavras de Jesus. Bom, aqui é o seguinte, eu acho interessante explicar isso daqui. O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? Ele sendo de corpo, alma e espírito, o corpo é essa parte física, né? A estrutura física do ser humano. A alma, o seu interior, é o seu eu, né? É o ser humano propriamente dito, a alma. E o espírito, que deu origem à alma, que é aquele sopro que Deus fez ali nas narinas de Adão, e aí ele passou a ser alma vivente. O espírito é essa parte de Deus dentro de cada ser humano. E esse espírito é o que faz o ser humano ter essa sede do Criador, essa sede de Deus. Tá? Então Jesus ele sabia que o ser humano, ele sendo composto dessa forma, que ele não tendo um caminho claro para ir até Deus, ele ia buscar qualquer caminho que tivesse à disposição. Por isso Jesus se apresenta ao ser humano como caminho até Deus. Tá? E aí a gente vai entender por que muita gente que não encontra Jesus, ele de alguma forma ele passa a cultuar algum Deus, alguma crendice, ele passa a buscar algo, buscar o sagrado, né? Como fala aqui nesse subtópico. Bom, continuando aqui, faço um destaque também para essa parte que diz assim: Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Tá? É o seguinte, essa busca pelo sagrado faz com que o ser humano ele tome diversas atitudes. Você vai ver, você acompanhar aí as notícias, você vai ver que o ser humano gasta milhões, né, milhões de dólares por ano investindo em certos projetos como levar o homem a Marte, né? Projetos, construção de telescópios superpotentes para poder olhar para o universo buscando respostas, porque até os cientistas sentem essa necessidade que a gente está falando aqui. E aqueles que têm pouca cultura, né, a gente vai ver eles buscando todo tipo de crendices populares. Né? Se você quer ver, veja bem, se você falar no seu grupo de colegas, você não, né? Vamos botar assim um ímpio, né? Se ele fala num grupo de colegas que tem uma simpatia ou algo que toca o espiritual, todo mundo se interessa. Né? Filmes, novela, tudo que fala de algo sobrenatural, as pessoas se interessam, porque o ser humano tem dentro de si aquela necessidade, aquela busca pelo que é misterioso, tá? Que vem dessa busca pelo sagrado. Tá? Então, ou seja, resumindo esse subtópico aqui, o ser humano sente a necessidade da busca pelo sagrado. Por quê? Porque dentro dele existe o espírito que busca a Deus, que faz o ser humano ter sede de Deus, ter sede do seu Criador. Tá? Essa é uma grande realidade aqui.
Continuando, no subtópico 2, o tema é Deus e os deuses. Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos, o que a gente estava comentando no subtópico anterior, não é verdade? Porque por não conhecer o Deus verdadeiro, aqueles que não conseguem se achegar a Deus, por não conhecer o Criador, não conseguir vê-lo nas revelações da Bíblia Sagrada, aí ele sai buscando outras formas de adoração. Bom, aqui é o seguinte, né, irmãos? A gente tem que entender quais são as revelações de Deus. Algo que é importante a gente relembrar. Deus ele é revelado de 3 formas, né? Não, 2 formas pelo menos. Na verdade são 3, mas vamos falar de 2 aqui. Vamos falar das 3 logo, né? Ele é revelado de 3 formas específicas, né? Primeiro, ele é revelado de forma natural, é a revelação natural de Deus. A revelação natural de Deus é que está na natureza. A gente encontra ela expressa na Bíblia, falando de que as coisas, Deus se revela pelas coisas criadas, né? Essa revelação natural de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, fala disso, né? Onde Deus se revela ao ser humano pelas coisas criadas. Bom, essa é uma revelação, a revelação geral. Deus também se revela de forma especial. A revelação especial, ela é a revelação pela palavra. A Bíblia Sagrada, ela dá a revelação especial. Como assim especial? É uma revelação aonde vai falar de Deus, vai falar do Senhor de maneira especial ao ser humano. O Deus Criador, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, à Terra. Tá? Então ele é a revelação especial de Deus. Aonde eu encontro essa revelação especial? Na Bíblia Sagrada. Somente ali você encontra a revelação especial de Deus. Tá? E tem uma revelação, além da revelação geral, da revelação especial, tem aquela revelação que é a revelação pessoal, aonde Deus se revela de maneira pessoal a cada indivíduo. Cada ser humano, eu tenho, você que está ouvindo aqui esse estudo, acompanhando aí, tem uma revelação específica de Deus, né? Uma revelação pessoal com o Senhor, seja na oração, uma experiência que você passou, um sonho que você teve, Deus falou contigo de alguma maneira, Deus fala coisa que você trata com Deus, coisa que só você sabe de Deus. Então isso aí é a revelação, aquela revelação pessoal. Tá? Então Deus se revela ao ser humano dessas 3 maneiras. Quando o ser humano não encontra Deus em nenhuma dessas formas, ele começa a buscar, principalmente na forma especial, porque às vezes ele tem a revelação geral de Deus na natureza, mas não tem a revelação especial, nem a revelação pessoal. Aí o que ele faz? Eles começam a buscar deuses, começam a inventar coisas. A gente vê isso na Bíblia Sagrada, quando Moisés sobe ao monte, demora a voltar, o que Arão faz ali com os hebreus ali? Cria um novo Deus, né, um ídolo, e coloca como Deus sobre eles. E aí a gente vai ver isso acontecer em todas as culturas, né? Em todas as culturas, tribos, a gente vai ver acontecer isso daí o tempo todo. Continuando então, vamos aí fechando esse subtópico, vamos para o próximo tópico. No tópico 2, o título é A Espiritualidade Humana e Sua Necessidade de Expressão. E aqui no subtópico 1, o tema é o Antigo Paganismo. Esse antigo paganismo que está falando aqui é aquele que tem na região, que tinha lá na região cananeia. Tá? Vou ler aqui essa parte que eu separei. Sem conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. Lá em 1 Reis 18, 19, no Antigo Egito, com seus muitos deuses, lá em Êxodo 12, 12. Então a gente vai ver todos aqueles deuses daquela região ali, ou da religião cananeia, e naquelas regiões ali no entorno, havia muitas crenças em muitas divindades. Por quê? Porque eles
abandonaram o conhecimento de Deus. Não tem tempo aqui para falar assim exatamente como é a história, né? Mas a gente vai ver a gente vai ver ali Noé com seus 3 filhos, e Noé era adorador de Deus, né? Fazia sacrifícios a Deus e tudo mais, mas os filhos dele não seguem essas mesmas orientações. A gente vai ver que os filhos vai cada um seguir as suas próprias crenças, e ali eles começa dali, dos filhos de Noé e seus netos, a surgir novas crenças, novos deuses, ídolos e tudo mais. E dali vai partir para todas as regiões para onde eles se espalharam, até que Deus tira de um dos filhos, né, da linhagem de Sem, Deus tira Abraão e chama Abraão para um chamado especial com Abraão para que fizesse dele uma grande nação. Então a gente vai ver que aquela região, em todos os locais do mundo, porque eles não seguiram o Deus de Noé, não buscaram o conhecimento que tinha de Noé, não prosseguiram adorando aquele Deus, aí surgem as diversas crendices, idolatria, né? Todas essas coisas que se espalhou ali pelo mundo, né? A crença em muitos deuses e mitos e tudo mais. Continuando aí, isso aí perdurou, né, irmãos? Aí até hoje, naquelas regiões ali, cresceu muito esse tipo de mitologia e crendices. Na região do Crescente Fértil, lá para lá para parte onde é Israel hoje, e muitos países ali, o islamismo substituiu, né? O islamismo chegou com um tipo de teologia, uma religião onde se crê em Alá, e aí não expulsou todo tipo de crença desse tipo. Esse tipo de crendice que a gente está falando aqui, de doutrina holística, não entra lá, né? Bom, continuando então, vamos aqui para o subtópico 2, o misticismo oriental. Aqui a gente vai falar de algo mais moderno, né, que é o tema dessa lição. Bom, separei aqui, faço destaque para essa parte que diz assim, ó: nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Tá? Aí, irmãos, isso aqui é o seguinte: a ideia do holismo é satisfazer a busca pelo sagrado. Então, o que ele faz? Ele dá aquela sensação ao ser humano de que de que encontrou o sagrado, né? Então, tira do ser humano aquele peso racional, aquele peso da consciência, né? De que o ser humano tem encontrado o sagrado. Então, o holismo ele vai fazer com que, vai tentar preencher esse lado do ser humano, né? Esse lado que busca o divino, que busca o sagrado, e aí ele vai, e esse ser humano vai ficar cada vez mais afastado de Deus. Na realidade, é Satanás que está por trás de tudo isso, tá? Essas crendices orientais que vêm até nós hoje, que traz ideias práticas como o horóscopo, até mesmo o espiritismo vai surgir isso daí, esse tipo de crenças aí vai fazer com que a gente tenha muitas dessas no nosso meio, que veio através, aqui a lição está falando, né? Que ele vem pela alta elite da sociedade. A gente vai ver isso aqui, pessoas de classe média alta que busca todo esse tipo de cultura espiritualizada. Bom, vamos entender melhor nessa parte que eu separo aqui, ó. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais, redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tá? Tudo numa panela só. Bom, aí aqui vamos para uma parte mais prática para a gente entender melhor. Todas essas misturas de culturas, de práticas aí do hinduísmo, do taoísmo,
tudo isso deu origem a coisas que a gente conhece muito bem, que é muito divulgado em filmes e tudo mais, como o tarô, né? A cartomancia, o horóscopo, todas essas coisas que a gente vê que é muito divulgado. E aí, aonde se divulga? A lição falou, né? Se divulga nas elites. A gente vai ver filmes, então a pessoa vai fazendo consulta ali no tarô e as consultas dão certo, né? As previsões nas cartas, tudo dá certo. Novelas ensinam isso, novelas passam isso. A própria crença no horóscopo, pessoas que fazem ali, acreditam nos signos do zodíaco. E isso aí, de maneira sutil, aqui a lição ela trata disso, ela ensina isso aqui, é importante. A lição mostra que, de maneira sutil, essas práticas entram na sociedade. Às vezes é passada para a gente até como uma coisa bonita. A gente olha lá na televisão, um filme, e aí vê. Eu estava recentemente assistindo uma série e a jovem lá faz uma consulta pelo cartomancia, faz uma consulta, e aí ela o que ela previu, o que foi previsto na consulta para ela, deu certo, né? Ou seja, mostrando que aquilo ali é uma coisa comum na sociedade. E o problema é o que eu vou falar agora. Porque isso entrou de maneira tão sutil, e a gente vê que muitos dos nossos irmãos não vão à escola bíblica dominical, não gostam, leem pouco a Bíblia. Tem crente que não lê Bíblia. Tem crente que está na igreja e nunca leu a Bíblia toda. 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Então a gente vê isso acontecer. E o que acontece? Essas práticas entram de maneira tão sutil que você vai ver, até mesmo na sua igreja, se você observar um pouco, crente que faz consulta ao horóscopo, verifica o signo de manhã para saber o que vai acontecer no dia. Isso está acontecendo. E crentes que tomam Santa Ceia. Crente que acha muito bonitinho quando olha lá na televisão e vê o personagem de algum filme fazendo uma consulta lá no horóscopo. No horóscopo não, no tarô, né? Vai ver que e vai achar muito bonito aquilo ali, tá? Vou falar de outras coisas que tem também na nossa sociedade. Eu coloquei lá no meu estudo que eu escrevi, que eu escrevi e faço a divulgação lá no meu blog, eu coloquei também sobre uma certa terapias holísticas. Também são origem nessas doutrinas na espiritualidade holística, né? São as terapias holísticas. E elas são reconhecidas pelo SUS. elas estão reconhecidas pelo SUS. Ou seja, um médico do SUS pode receitá-las, né? O nome delas são cromoterapias, fitoterapias, florais, e o outro é acupuntura. Essa última você conhece muito bem, com certeza já ouviu falar dela em algum momento. Tá? Então, todas essas coisas aqui fazem parte dessa espiritualidade holística que tem entrado na sociedade. Nesse tipo de espiritualidade, a lição vai falar aí. Vamos falar agora aqui. O fundamento da espiritualidade holística. E aqui no subtópico 1, o tema é: não há um Deus pessoal. Bom, quero separar essa parte que diz assim, ó. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Aqui esse é a essência dessa espiritualidade. Falam que tudo é Deus, então é o panteísmo, onde fala que Deus está na natureza, está em tudo. Eles não entendem Deus de uma forma pessoal. Um Deus pessoal, lembra que eu falei como é que é as revelações de Deus? Na espiritualidade holística, não há um Deus pessoal. Um Deus que interaja com o ser humano, que fala ao homem. Um Deus que se revela de maneira pessoal. Tá? Ou seja, não precisa você ter interação, não precisa você orar, não precisa você buscar conhecimento dele, porque não há um Deus pessoal, uma pessoa que te criou, que você pode se relacionar. É isso aqui que isso aqui não é nenhuma sutileza, isso é algo gritante, né, da espiritualidade holística, que muita gente, sem perceber, acaba interagindo com isso, não é verdade?
Bom, tá, nessa espiritualidade holística, o mundo espiritual ele não existe da forma que a gente entende, né? Para eles, existe uma energia cósmica que a gente entenderia por mundo espiritual. Não é como a gente, você que é crente, como é que você vê o mundo espiritual? São as forças do céu, as forças do inferno, agindo no ar, influenciando as pessoas, e você, né, cercado de anjos, guardando a sua vida, a sua casa. A gente vê o mundo espiritual dessa forma. Na espiritualidade holística, não. Eles veem, eles acreditam que há uma energia cósmica no universo, que o Criador é a mãe natureza, que teria criado todas as coisas. Não sei exatamente os detalhes disso daí, né? Mas é desse jeito que eles entendem. Continuando então, vou passar o próximo subtópico, vamos para o tópico quarto, a espiritualidade holística e a Bíblia. Bom, aqui faço separação, o subtópico 1 diz assim, o problema do pecado. Faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, o holismo comete um erro crasso e fatal, esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída. Olha só que coisa terrível, né? O comentarista falou que eles deixaram de lado o problema do pecado. Na espiritualidade holística, o pecado para eles não existe assim dessa forma. Para eles acreditam que o ser humano ele tem a oportunidade de melhorar, né? De melhorar, e que ele vai cometendo erros ao longo dessa caminhada, mas eles não veem o pecado como essa coisa tão problemática. Só que acontece, o pecado é uma realidade. Por quê? Porque a gente está vendo isso na sociedade. Por que grandes tragédias acontecem? Será que uma criança, um jovem, pega uma faca e sai esfaqueando um montão de pessoas? O outro pega um fuzil e sai matando um monte de gente. E um pai estupra um filho, uma filha. Olha que coisa terrível. Será que isso acontece de uma hora para outra? Será que isso aí acontece, do nada alguém acorda com vontade de matar os outros? Não é assim. É porque aquela pessoa cometeu um pecado. E esse pecado ele foi crescendo nela. Foi pecados atrás de pecado e tudo numa escalada, crescendo, crescendo, até que chega um momento que isso explode na pessoa. E a pessoa comete uma besteira, como matar, tirar a vida de alguém, tirar a vida de muitas pessoas, cometer tragédias terríveis. A gente vai ver isso aí o tempo todo na sociedade. Então o pecado é um problema da sociedade, um problema do ser humano que tem que ser combatido. E esse tipo de visão holística deixa isso de lado. Bom, continuando então, o subtópico 2 é um salvador pessoal. Eu quero separar somente uma parte que diz assim, ó. Como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a essência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. Tá? Isso aqui é uma realidade, né? Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: as religiões orientais são religiões cíclicas, ou seja, elas acreditam, todas essas, o hinduísmo, né, até mesmo o budismo, que são as religiões que deram origem a esse tipo de espiritualidade, elas acreditam, são religiões cíclicas, elas acreditam que não há não haverá um fim de todas as coisas. Elas acreditam que o ser humano ele vai tendo passagem pela Terra. Vai indo, nasce, aí depois ele morre e vem de outra forma. Você já viu isso com certeza em filmes. Pessoas que morrem e falam que em outra vida era tal pessoa. E é isso aí, tudo isso é o espiritismo, né, que tem essa origem no holismo. Você com certeza vê isso o tempo todo em filmes e novelas. Mas por quê? Porque é a cultura holística isso daqui, tá? Eles são cíclicos, eles entendem o ser humano indo em ciclos, indo e vindo na Terra. Para eles não há a necessidade, como eles não acreditam num final de todas as coisas, numa perdição, não acreditam numa perdição eterna, então eles entendem que o ser humano não precisa de um salvador.
Isso aqui que esse é o problema da espiritualidade holística. Quando ela entra sutilmente nas nossas igrejas, elas faz aos poucos nossos irmãos em Cristo acreditarem também na mesma coisa. Chega um certo momento que um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, né, ou até um adulto mesmo, vai se questionar, será que eu preciso de um Salvador? Ele vai se questionar, às vezes, sem perceber, ele vai fazer isso. Tá? É por causa desse problema que essa espiritualidade holística tem causado na nossa sociedade. Tá? E isso tem, aos poucos, permeado a sociedade e adentrado até mesmo nas igrejas. Qual é o problema de adentrar nas igrejas? De desviar os nossos irmãos. E na sociedade? De você não conseguir nem mais evangelizar, porque as pessoas têm outras culturas na cabeça. Tá? Elas se sentem satisfeitas, o seu interior, o seu espírito está satisfeito ali, né? Ou está a questão daquela secura, né? Do vazio que há de Deus na vida deles, eles se encontram um pouco aliviados. E aí dificilmente tu consegue ganhar alguém para Jesus ali. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. É uma matéria que deixa até triste, não é verdade? A gente saber que a sociedade está desse jeito. Mas em nome de Jesus, você e tua casa será salvo em nome de Cristo. Espero que você tenha uma boa aula, um bom domingo para você. Até o próximo vídeo e uma excelente escola dominical.